Olá, tudo bom com você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube? Esta é a série Vida de Concurseiro, meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo, coach especialista em produtividade para concursos públicos e volta e meia trago pessoas para falar sobre suas trajetórias, a fim de compartilhar com você que está estudando, se preparando para concursos públicos, os aprendizados que tiveram ao longo dessa caminhada. E hoje eu estou aqui com a Thaís Kawashima, que é uma concurseira que está na estrada, buscando aprovação. E quando nós iniciamos essa série, eu disse desde o início que a minha intenção não era apenas trazer pessoas que já tinham passado em concurso e iam chegar aqui preparadas, mas também eu iria trazer para conversar comigo pessoas que estão na estrada, que ainda não alcançaram aquilo que tanto desejam, mas que estão se desenvolvendo, que estão se aprimorando para alcançar esse objetivo e nesse momento compartilhar com vocês essas experiências. Muito bom, Thaís. Olha, para mim é um prazer enorme estar com você. Para mim também é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, que ainda tem muito caminho para percorrer. É verdade. Então começa contando pra gente como é que você começou assim nessa estrada dos concursos, por que você optou pelo concurso público, como é que foi isso? Bom, começou quando eu mudei para Brasília, que eu vim trabalhar como fisioterapeuta, né? E praticamente a maioria dos meus pacientes eram servidores públicos. Eram, sim. assim, vamos dizer, eram muita gente eu atendia que era servidor público e todos falavam assim, por que você não experimenta? Por que você não experimenta? Por que você não experimenta? Eu falei, não, então eu vou fazer um cursinho, vou ver qual é, né, que move Brasília, né? Qualquer lugar que eu andava de Brasília, eu via lá um cursinho, eu via alguém falando de concurso, e foi numa época que tinha muitos concursos. Né? Sim, foi editais aí o tempo todo, o né? tempo todo, eu falei, vamos lá, vamos fazer um cursinho e vamos tentar. Que legal. Mas você não é de Brasília. Como é que foi a sua questão de mudar para Brasília? Você mudou, ainda não tinha decidido fazer concurso? Como é que foi isso? Não, eu mudei justamente para trabalhar como fisioterapeuta. Sim. Sair do interior, tive a oportunidade, porque era uma clínica de conhecido, de Goiânia, então assim, já tinha um conhecido, isso já ajudava muito. Sim. Meu primo já mora aqui, servidor público, né? Então, assim, isso atrai, né? Aquele pensamento de ser estabilidade, né? Coisa que fisioterapeuta não tem, né? Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. É verdade. A não ser que você seja servidor fisioterapeuta. Que é uma possibilidade também. Também é uma possibilidade. Poxa, que legal. Essa coisa de pessoas virem a Brasília só para estar aqui, se prepararem aqui, é muito comum. Porque Brasília realmente tem essa característica de ter essa atmosfera de concurso público, coisa que a gente não vê em outros lugares, né? Você pega São Paulo, Rio, tem concurso, existem pessoas que se preparam, mas a iniciativa privada acaba levando aí, assim, a esmagadora maioria das pessoas. Não tem essa cultura como tem em Brasília, né? Não, e até que do lado, Goiânia, não tem essa cultura igual aqui, é do lado. Tanto é que os concursos lá você só vê brasiliense. É incrível. Mas assim, não tem mesmo não. Quando você vem para Brasília, entra nessa atmosfera, fica até mais leve. Não digo que fica fácil, mas fica mais leve, porque todo mundo que você conhece está prestando, já prestou ou já é servidor. É verdade, olha aí, ó. Eu não tinha pensado nessa classificação, né? O brasiliense, ele se divide em aquele que já fez, está fazendo ou já foi aprovado em algum concurso. Faz sentido. Tem muitos que já foram aprovados e querem outros, né? Então, conversar com essa turma, vamos dizer assim, é mais um estímulo, né? E assim, Brasília a gente tem mais acesso. É mais fácil você encontrar pessoas que estão nesse caminho para dar a mão e ir junto, né? Então, isso te estimula mais, diferente quando você está na iniciativa privada. É aquela correria, cada um por si, Deus para todos. E seja que for, né? Aquilo ali não para nunca. Sim. Uma pessoa, porventura, que esteja estudando para concurso em sua cidade,
e que tenha condições e vontade de se mudar para Brasília para se preparar aqui. Você acha que essa pessoa ganha alguma coisa, que isso é vantajoso para ela ou não interfere tanto? Eu acho que interfere. Pensando assim que Brasília tem essa atmosfera, mesmo você fazendo aulas online, aqui você vê no chat pessoas de Brasília. Então tem esse clima. Agora, é claro que assim, com o online, para o resto do país ficou muito fácil, porque os professores que a gente tem aqui em Brasília, que vive esse ciclo assim, eu falo pela experiência aqui, mas Sim. eu acho que nos aproxima mais do concurso. Sim. Nos é deixa verdade. mais próximo. Então, assim, vir para Brasília te mistura. Aham. Porque eu já vinha pensando em concurso fora daqui. Antes de vir para cá, eu até fui chamada para um concurso de Tocantins, na área de fisioterapia. Eu não morava aqui. Então, assim, eu fui pensar em ir, mas, tipo, não, vou ficar aqui em Brasília. Talvez seja um concurso, tenha um melhor, né? E questão de condições também, porque lá é muito pouco cursinho, não tem essa cultura, né? Eu falei assim, eu vou me distanciar muito. E eu não quero isso. Eu quero sim. ficar no meio do rodinho Aham. e com a galera toda. Isso fica mais leve, Claro. estudar, né? Sim. E você começou a sua jornada exatamente, você lembra o mês e o ano que você começou a estudar para concursos? Olha, meu primeiro cursinho eu comecei em agosto de 2012. Agosto de 2012. Agosto de 2012. Aí eu fiz, o que era para ser 3 meses virou 5, porque é presencial. Sim. Aí aquele tal negócio, professor pode hoje, amanhã, dá um deslize, não consegue chegar, porque eu fazia em Taguatinga, né? Os professores saíam do plano para ir lá. Sim. Então, assim, tinha. O que foi bom, porque foi estendendo e essa extensão você vai conhecendo colegas no meio do caminho de cursinho. Aí você tá lá no cursinho de bobeira, você tropeça no professor, vem cá. Já tira uma dúvida. Já tira uma dúvida, troca uma experiência, uma ideia. Então, assim, Legal. eu acho que viver nesse mundo que é mais interessante para nos estimular a estar estudando. E também ver servidor público é o melhor estímulo. Você pode observar e pensar, poxa, daqui a pouco serei eu nessa rotina, nessa vida. Muito bom. Qual é a principal dificuldade que você acha que teve, assim, naquele primeiro momento, quando você fez esse cursinho? Você não estava habituada, eu suponho, a estudar tantas horas, assim, por dia. E qual foi, assim, o seu principal desafio, assim, a dificuldade que você teve naquele momento? Realmente, eu não estava mais habituada a estudar, né? Assim, sentar, ficar 3 horas, sentado no cursinho presencial. Assim, era cansativo, depois do trabalho, você tem que sair correndo às 18, 18h30, 19, tá no cursinho, sai 22 e lá vai pedrada. E volta no outro dia cedo, 8 horas trabalhando. Isso foi muito difícil. E as matérias, porque eu sendo da área da saúde, direito para mim não conhecia nem a Constituição, que eu acho isso um absurdo não ter lá no ensino médio a Constituição. Então, assim, eu ficava muito angustiada, porque eu não sabia constitucional, não sabia, administrativo, que é coisa básica, informática a gente sabe do cotidiano, gramática portuguesa, eu acho que a última vez que eu tinha visto foi no pré-vestibular, e para fazer monografia. Nossa, Tá ótimo. que coisa, hein? Monografia, TCC, de pós-graduação. Aham. E só. Cursinho é outra vida. Isso é verdade. Aí, na hora que você depara com as questões CESP, FCC, bancas que você nunca viu. Aí essas eram as maiores dificuldades. É ter que se apoderar de uma matéria que você nunca viu e ter que pegar na correria de cursinho presencial. Porque é correria, eu achei muito assim, vai, aprende aí, decora. Sim. Então, assim, eu levei muito tempo para internalizar as matérias, né? E até conseguir pegar um meio, tipo, eu acho que eu vou passar em algum. Aí eu vivia aquela vida de concurseiro metralhadora. Sim. O que tava passando, eu tava entrando. Sim. Aí um professor meu, ele falou assim, olha, vou ser bem sincero, não adianta você olhar esses concursos grandes, não. Vai nos mais rasinhos, vai com calma, né? Vai prestando os temporários. Eu falei,
tá, né? Não tem conhecimento nenhum, vamos de temporário. E foi onde eu consegui. Minha primeira vaguinha. Ah, Mas a dificuldade era focar, era ter concentração. E isso, assim, eu tinha, até hoje ainda tenho, mas já mais controlado. sim. Você fez mais ou menos quantos concursos até ser aprovado nesse processo seletivo para cargo temporário? Você tem uma ideia, Thaís? No mínimo, uns 5. No 5 mínimo, por baixo, né? Sim. Porque antes de fazer cursinho, já vinha fazendo alguns, Uhum. né? Assim, fazia no interior, né? Fazia lá em Goiás. Então, eu via umas colocaçõezinhas mais ou menos na área de fisioterapia. Ah, você estava, nesse primeiro momento, focada nos concursos de fisioterapia. Justamente, nos concursos de fisioterapia. Esse de Palmas é para fisioterapia. Ah, Né? Então, assim, lá do interior, pena que não chamaram, né? Eu fiquei até bem classificada, mas fisioterapia. Administrativo foi realmente, assim, minha primeira vaguinha foi essa do temporário, que aí é administrativo mesmo. é um cargo para a área administrativa, que cuida... Eu sempre digo, né, que os cargos da carreira administrativa são aqueles assim que, quando você chega na repartição, eles colocam aquela tarja amarela aquela mesma de medicamento genérico. Ou seja, você cabe em qualquer lugar e, em tese, fazendo qualquer coisa, né? Pois é, e não devia, porque eu fico pensando assim, eu fui lotar, meu concurso era para capacitação, né, EAD, a gente trabalha com isso, mas para você fazer capacitações EAD presencial, você precisa toda da parte administrativa. Sim. O que hoje eu tô adorando, que eu tô aprendendo direito administrativo bem enraizado. Ah, e na prática, né? Na prática, porque tudo lá é administrativo. O que facilita a gente pensar, isso aqui me serve lá naquela questão do CESP. Sim. Ah, isso aqui é FCC. Você vai aliando, né? Você vai arrumando ali, vai lembrando, né? Sim. Então isso é muito legal. E como você acha que essa experiência, você já até começou a falar sobre isso, mas talvez detalhar um pouco mais, essa experiência de ingressar no serviço público e já entender como funciona por dentro, te ajudou? A pergunta é porque muitas vezes a pessoa, ela está de fora, ela tem uma ideia sobre o que é ser servidor, como é o cotidiano de uma repartição pública, aí ela estuda para o concurso, passa. E muitas vezes ela acaba se decepcionando, porque ela fala, nossa, eu achava que fosse diferente, não era bem o que eu estava pensando. Como é que você acha que essa sua experiência de ingressar num cargo temporário, para ficar, quantos anos? Lá são 5 anos. 5 anos. Para ficar 5 anos, como é que isso te ajudou, isso não ajudou, né, na motivação para continuar estudando e passar num concurso para cargo efetivo? Olha, Eliezer, é o que eu falo assim, todo professor fala, a maior motivação é a estabilidade. Realmente, é a estabilidade. O mundo pode estar caindo, que o seu salário também cai na sua conta. Então, Garantido, isso né? é uma estabilidade garantida. Agora, em termos de trabalho, uma coisa que eu aprendi muito, desde quando eu resolvi ser concurseira, temos que ser muito flexíveis. A gente tem que aprender e entender que a gente tem que aprender rápido. Sim. Porque a coisa anda muito rápido. Então você aprende rápido e se você ficar aquele assim, mas eu não gosto disso. Mas eu não quero fazer isso. Não dá. Sim. Não dá. Até muito que as pessoas pensam, né, em sentido diferente. Ainda existe, infelizmente, esse consciente coletivo de que servidor não faz nada, chega lá, fica o dia todo de braço cruzado. Infelizmente, a gente sabe que existem algumas pessoas que adotam essa opção, ou seja, que ficam ali no escudo da estabilidade para não fazer nada. Mas, pensando na dinâmica das repartições públicas, não é assim, né, Thaís? Não, eu me assustei porque o que eu mais ouvia fora de Brasília você quer ser servidor para ficar de perninha para cima, né? Para não trabalhar. Para não trabalhar, não sei o que tem. Mas assim, eu já conhecia pessoas servidores. E o ritmo, realmente, eu admirava. Era uma coisa assim, frenética. Eu falei assim, não tem problema, a gente aprende. Mas é isso que os concurseiros têm que ter na cabeça. Eu não conheço, estou chegando num lugar com pessoas diferentes do país inteiro, né? Porque todo mundo é concurseiro.
todo mundo concursa, É todo verdade. mundo quer o seu cargo. Então tem pessoas de diversas regiões do país. É uma mistura muito É uma interessante. mistura né? muito interessante, mas que temos que ficar atento para ter essa flexibilidade, conseguir ter uma, assim, aquela inteligência emocional Sim. para estar passando até por essas turbulências que estão passando agora. Muda presidente, muda ministro, muda todo mundo e você fica lá olhando, porque você é o servidor que ninguém te tira dali. Ah, sim. Então, essa é uma motivação muito grande que eu tenho para o serviço público, por isso que eu busco outra vaga, é por causa disso. Pode estar caindo o mundo, a gente ainda está lá. E a gente vai virando história. Ah, é verdade, É muito muito legal. legal. Thaís, ao longo dessa sua trajetória que você vem estudando, qual é o principal erro que você crê ter cometido? Não ter planejamento. Estudando assim, hoje eu quero estudar isso. Hoje eu quero estudar português porque eu gosto mais. Ah, não gosto de direito constitucional. Não, deixa pro fim de semana. Ah, fim de semana eu não tenho planejamento para nada. Os amigos ligam, vamos sair. O namorado chama, né? Assim, essas Aham. coisas que acontecem, né? Que eu falo que vida de concurseiro, o mais difícil é dizer não. Ah, é um desafio, né? É um desafio dizer não para as coisas, para as pessoas, para o seu ciclo social, né? Assim, abrir mão dessas coisas. Então, meu maior erro é que eu não sabia dizer não. E aí, como não tinha planejamento, você acaba não tendo foco. Você não tem foco, você acaba não conseguindo produtividade. Ah, sim. Então, assim, esses eram os maiores erros. Eu estudava, mas eu estudava aleatório. Hoje eu estudo um pedaço de constitucional. Ah, mas não gosto de poder executivo, acho que eu vou estudar, sei lá, administração pública. Então eu acabava mirando só no que eu gostava. E, de fato, se só caísse o que você gostasse, Tava ótimo. seria ótimo, mas a verdade é que o conteúdo cai todo. E como é que você venceu essa dificuldade, assim, de só estudar o que você gostava? Nossa, realmente, acho que começou a mudar quando eu conheci o teu livro. Ah, qual deles? Eu falo, o primeiro de Direito Administrativo, O curso, né? o curso mesmo que tinha os esquemas, que tinha toda uma linha de raciocínio. Eu gostei muito. E depois com a mentoria, né? Aham. Mas assim, foi um tipo, nossa, eu preciso mesmo fazer um esquema, né? Eu falei, esse esquema aqui facilita a minha vida. E aí foi indo, fui acompanhando suas fanpages, fui acompanhando teus vídeos até chegar na mentoria. Aí depois da mentoria realmente foi um divisor de águas. Porque agora eu sei planejar, eu sei replanejar, reprogramar o planejamento. Não fico sofrendo se eu não dei conta de cumprir o planejamento. Né? Isso é muito importante, não sofra, porque enquanto você está sofrendo, você está perdendo tempo. É Uma verdade. das orientações nossa lá. É. Então, assim, planejamento melhorou muito. Não é 100%, porque eu ainda não me considero 100% planejada, Aham. mas já me ajudou muito. Já consigo ver evolução, já consigo ter um pouquinho mais de segurança. Falar assim, nossa, mas eu tô tão longe, né? Não, agora eu falo, não, eu tô longe. Mas eu sei por onde chegar. Tem muita coisa e a gente vai comentar cada uma delas, porque quem nos assiste deve estar curioso para saber desses detalhes, tem tanta coisa envolvida. A gente vai falar sobre tudo isso. Então tá bom. Nessa caminhada, Thaís, você já teve vontade de desistir? Ah, já. Quando você não passa, você fala, você estuda, você fica com aquela expectativa e você nem classifica, dá um desespero, fala, meu Deus, eu vou voltar para minha área, eu vou começar de novo e vamos ver o que dá. Aí você fica um tempo bem chateado, bem angustiado, né? Tipo, onde eu errei, por que eu fui mal, e não consegue ver uma luz no fim do túnel, você fica bem... Eu fiquei muito mal em algumas provas aí que eu tava com mais expectativa. Mas aí você tá em Brasília, facilita. Aí você sai na rua, você vê aquele monte de servidor público, aí você fala, não, vamos estudar, vamos voltar, chega de lamentar e vamos. Tem dia que dá um desespero, você fala assim, nossa,
parece estar tão longe, tão inalcançável. Mas esse é a vantagem de ter as pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma trajetória concurseiras, isso ajuda muito. E é onde a mentoria me ajudou bastante, porque reencontrei pessoas que eu não sabia que conhecia. Então, assim, tem os colegas que você vai conversando, então isso faz com que a gente dê uma respirada e fala, não, vamos com foco e fé que a gente chega lá. Muito Um dia bom. a vaga chega. Muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha assim que foi o maior ganho que você teve com a mentoria? É uma pergunta que eu sempre faço aos alunos porque a gente desenvolve um trabalho na expectativa muito parecida com a de um semeador. Você lança a semente e fica ali aguardando ansiosamente para ver como aquela semente se desenvolve e o que ela se torna. E é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber. Qual foi assim, o principal ganho, se você tivesse que resumir tudo que a gente aprendeu na mentoria? E a gente vai compartilhar assim, várias coisas aqui com vocês, mas assim, a principal na sua ótica. Ganho de inteligência emocional. Isso é fundamental. Não adianta ter planejamento, não adianta ter estratégia, não adianta nada. Você não ter foco no seu emocional, não saber lidar, que tipo, você tá caindo emocionalmente, você tá lá xoxinho, e não saber acordar e voltar, ter aquele estímulo, não, olha, tem um Eliesley lá, né, servidor, né? Então, não, foco, volta. Essa experiência emocional, esse ganho emocional, ele vai bem além de todas as estruturas de estratégia. Então, assim, você tá bem, você buscar motivação, uma coisa que a gente aprendeu muito, você nos passou muitas coisas, assim, umas dicas bem legais, né? Tipo, faça seu mural, passe todo dia, olha, procure sua motivação, procure algo para te fortalecer. Para mim foi espetacular, porque quando você tá querendo desanimar, não. Você olha assim, tá lá a foto de uma viagem, a foto de alguma coisa. Então, assim, a parte emocional foi um ganho inexplicável. Tipo, já fazia terapia. Nenhum psicólogo falava, olha, faça o seu mural de motivação. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente passa batido e não percebe. E tem que ter alguém, sim, para nos dar aquele estalo. Olha, se você fizer assim, vai te dar um ganho positivo daquela forma. E foi mais ou menos isso. As orientações de mudança de crença, né? Eu achei espetacular, porque a gente realmente para refletir. Então, às vezes, eu fico vendo, assim, muitos concurseiros, colegas, né? Estuda de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, aquela correria. Mas parar para refletir o que está acontecendo, ter um emocional bem firme, achei que, assim, é importantíssimo pra gente que é concurseiro, que tem que dizer não, que tem que abrir mão de um monte de coisa para conseguir alcançar sua vaguinha, né? Sim. Então, assim, de tudo da mentoria, se eu resumir, é inteligência emocional. Fantástico, fantástico. Você falou aí sobre dizer não. Hoje mesmo eu atendi uma outra pessoa e ela comentou isso, que ela tem muita dificuldade de dizer não. Era o seu caso? Você também tinha dificuldade de dizer não às pessoas que te propunham atividades que muitas vezes coincidiam com o seu horário de estudo, você sabia que se você se desprendesse, você ia comprometer todo um planejamento. Você tinha essa dificuldade? Tinha, eu confesso, eu tenho até hoje, eu sofro. Antigamente eu não sabia dizer não, era pior. Sim. Eu sofria porque eu não dizia não, ia angustiada pensando no estudo, que eu estava deixando, então eu não aproveitava nenhum e nem outro. Então depois da mentoria, que fala, não, se eu dizer não, eu vou ganhar aqui no meu estudo. E se eu dizer sim, então eu vou, esqueço do estudo. Mas assume um dos lados. Assume um dos lados. Tipo assim, se é pra torcer pra alguém, você torce direito. Então foi esse detalhezinho que fez uma grande diferença.
E faz diferença na hora que você vai fazer seu planejamento. Na hora de fazer o planejamento, aquelas janelas que você deixa para emergências, Sim. eu falo que emergências para até o nosso emocional, porque tem dia que você chega do trabalho tão triste, né? Pra Pra baixo. cansado, foi um dia pesado. Um happy hour não mata ninguém, né? Mas já que você vai, você esquece isso tudo. Chega, reformula o planejamento, a grande vantagem de ter aprendido a fazer planejamento na mentoria, reprograma e manda bala. Segue em frente. E segue. Então, assim, deixar as janelas no planejamento eu achei importantíssimo pra gente ter essas folgas. Aí o dizer não passa a ficar mais fácil, porque você fala assim, não, hoje eu não posso, mas amanhã eu tenho uma janelinha, pode ser? Muito bom. Hoje eu digo não, mas eu já vou me programar para dizer um sim, até como um mecanismo de compensação. De, olha, como uma recompensa por ter feito o dever de casa, eu vou poder sair mais tarde para jogar bola com os meninos, com os colegas da rua. Esse é um exemplo muito masculino. Então, como seria um exemplo feminino para brincar com as minhas amigas de boneca? Não, assim, vamos, pessoal do trabalho, né? Vamos sair, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma atividade. Hoje eu não tô afim, eu quero ir. Eu moro sozinha. Tem uma vantagem, né? Uma liberdade maior de ir e vir, sem verdade. compromisso. Hoje eu tô afim de ir na livraria. Vou, já cumpri todo meus estudos, tenho a minha janela. Então hoje eu vou no cinema. Mas tipo, domingo. Mas eu deixo meu horário. Não deu, então eu estudo domingo, vou na quarta. Você pode manejar seus horários, né? E isso na mentoria foi muito importante. Fazer a grade, visualizar a grade de estudo, isso nos facilita a planejar. E aí o dizer não acaba ficando menos doloroso. Sim, sim. Porque você fala, não, hoje eu não posso, mas eu tenho uma janelinha ali naquele dia que eu posso. Sim. E como a maioria das pessoas não tem muito pelo menos o meu ciclo, né? Ser pessoal mais servidores, tudo, então eles não têm tanto esse compromisso hoje, não, é só com a família. Eu digo só com a família porque a gente estuda, o povo vai ser só estuda. Então a gente fala, você também vou dar o troco, é só com a sua família? É só com a sua família? Não, pensa igual pra mim. Não, mas tô brincando. Mas de importância em importância, aí você consegue remanejar a sua vida social com os seus estudos. E isso te dá uma qualidade melhor. Eu senti mais leve para estudar. E mais motivada, porque, se eu estudar, terminar hoje o que eu programei, aquele dia eu tô livre. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, assim, a mentoria me deu esse norte. Porque como eu estudava hoje isso, hoje aquilo, amanhã aquilo, não tinha planejamento. Então, no fim das contas, você ia saindo, você ia pulando os dias de estudo, e aí ia passando, o tempo passa, e você ainda tá ali. Esperando, né? Esperando, aí não dá não, você tem que correr atrás e se planejar mesmo. Maravilha. E assim, foi ótimo, né, a mentoria, e também questão de ter mais gente, conhecer mais pessoas no seu mesmo barquinho. Porque às vezes a gente conhece muita gente que estuda para concurso, mas cada um tem uma fórmula, né? E muitas vezes, infelizmente, fórmulas erradas. Eu sempre digo para os alunos das turmas de mentoria que não existe só um método de estudo. Existem alguns métodos de estudo. Mas você precisa ter um método que alguém tenha executado e comprovadamente com resultados. Alguns candidatos, eles seguem métodos, mas não eu desenvolvi. Mas sim, e você já passou em concurso? Não, nunca passei. Eu lembro quando eu estudei para concurso, na biblioteca, a gente então, indo todos os dias, acaba meio que fixando alguns rostos e tal. Então no intervalo, às vezes, a pessoa estava ali no intervalo, você chegava também para fazer seu intervalo, acabava conversando. E o que eu descobri? Que existem muitos pseudo-especialistas em concurso público. Gente que sabe toda a ciência de concurso público, mas que nunca passou. Aí é que eu penso. O grande diferencial da mentoria que me deu um up muito grande é saber lidar com o emocional, saber que tem várias técnicas e a que você nos passou
a gente já viu comprovação, o que pra mim é ótimo, porque eu não sou daquelas que fica caçando técnica, porque eu nunca procurei. Eu ia estudando aleatoriamente mesmo, tipo, é isso aí. Então vamos estudando. Vou estudando, o que se der, passa, se não der, não passa. E por isso que tem uma carreira bem grande de concurso aí prestado. Sem muito sucesso. E aí, assim, ter esse foco, né? Ter essa dinâmica da mentoria foi ótimo, porque a gente aprende uma técnica e vai se adaptando a ela e ela a nós. Hoje eu consigo, no caso dos tempos, né, que você faz bloquinhos de 45 minutos, 40 minutos, descansa. Normalmente eu sentava e ia 3, 4 horas, na segunda hora eu já não aguentava mais nada. Tava morta de cansaço. Tava morta. Então, parando, eu já consegui passar um dia inteiro, fim de semana, estudando, fazendo bloquinho. Legal. Ainda até brinco, eu falei assim, nossa, eu vou construir uma parede, um muro antes do De tanto bloquinho. bloquinho. Muito bom. Mas assim, essas técnicas que eu vi, que você fez, via o pessoal da mentoria aplicando, né, a turma toda, todo mundo compartilhando, isso é importantíssimo. Porque vendo a dificuldade do outro, essa aí também pode ser a minha. Você expondo a sua dificuldade, o outro falando, eu também tenho. Vamos sanar assim, ter uma técnica de estudo, ler, resumir com os esquemas, que eu falei, do seu livro, pra mim, na hora que eu abri ele cheio de esqueminha, eu achei o máximo, que eu nunca tinha visto na vida. Porque nunca ninguém falou assim, olha, pega um livro com esquema. Não, eu pegava ali Lopes. Quem nunca viu direito. Aí é um passo para desistência, né? É um passo para desistência. Então, assim, são pequenas coisas que depois da mentoria você começa a observar, fazer, aplicar, ver se deu certo. Funcionou com a Eliesley. Vamos ver aonde que eu adapto nessa técnica. Sim. Isso funciona? Funciona. Então, vamos lá. E aí, ter esse diferencial emocional para conseguir fazer essas separações. Nossa, hoje eu tô me sentindo mais leve para estudar. Eu sento para estudar como, tipo, não, eu sou obrigada a estudar. Eu sento porque eu gosto. Sento ali, faço os bloquinhos, eu sei que daqui 45 minutos eu levanto para tomar um café. Aí eu sento, respiro, alongo, gente, exercício. Parece besteira, mas não é. Dica de fisioterapeuta, né? Alonga, respira, caminha. Não tem jeito. Eu ainda tô precisando voltar mais com minhas caminhadas. Mas tá frio, né? Esse período agora em Brasília tá difícil. Mas em casa, alonga. Então, assim, eu sei que daqui 45 minutos eu vou levantar, vou respirar, vou dar uma alongada. 10 minutinhos, volto, senta. Isso traz uma leveza. Porque o seu organismo parece que entende. Não, se eu ficar aqui estudando, daqui 45 minutos eu vou descansar. Aí eu volto de novo os 45 minutos. E aí vai embora. Muito bom, muito bom. É, assim, é uma dica pro pessoal ficar mais leve para estudar. Sim. E respirar. Parece uma coisa besta, né? Respira. Mas eu tô respirando, não respira. De fato, respira fundo. Essa é uma coisa, pode parecer realmente um conselho muito simples, e a pessoa, não, quando ele quer dizer respira, a gente ouve muito esse negócio de respira, às vezes quando a pessoa tá prestes a tomar uma atitude repentina e fala, respira, calma, ou seja, espera. Mas ninguém fala assim, você sabe respirar? Porque às vezes a gente tá ali tão tenso que fica com aquela respiração, aquela coisa curta e não oxigena o cérebro, não faz a coisa circular. Então às vezes é importante. Como é que é essa questão da respiração, Thaís? Aliás, a gente vai fazer só um intervalinho aqui e logo em seguida a gente vai falar a respeito da questão da respiração, não sai daí. Enfim, a gente precisa falar sobre respiração. O pessoal deve estar curioso para saber, mas como assim respirar? Eu pensei que eu soubesse respirar, eu tô vivo, é porque eu sei respirar. E não é bem assim, né, Thaís? Não é bem assim. A gente tem vários estudos hoje, né? Tanto brasileiros como de fora, todo mundo já deve ter lido alguma coisa. Respirar é oxigenar, é dar vida, né? Eu falo da saúde. Então é puxar o ar bem fundo, inspirar, sentir o seu corpo, ter uma certa percepção, não é nem certa, é ter a percepção de que o ar está entrando. Isso traz um relaxamento. E soltar o ar com vontade também. Então, assim, puxar
e solta. Isso Eu tô aqui praticando, hein? Vocês estão achando o quê? Que eu só tô ouvindo? Eu gosto é de praticar na hora. bom aluno. Então, assim, as pessoas falam assim, gente, mas eu respiro. Não, não é respirar assim, respiração cachorrinho, que todo mundo fala. Não, é puxar o ar. É na hora que você perceber que tá tenso, conseguir sentir o ar entrando dentro de você e soltar com mais calma, com maior percepção do seu organismo. Isso até faz o seu cérebro até desconectar um pouco do estresse e conectar em você, no teu corpo, no teu fisiológico, nas suas necessidades. Então isso traz até concentração. Por quê? Quanto mais você respira, mais oxigênio, mais nutrido você fica, porque nossas célulazinhas todas trabalham muito bem, obrigada. Então assim, é simples. Não paga, ainda não paga. Então nós temos que aproveitar e aprender. Qualquer, assim, idazinha no YouTube, existe vários vídeos que ensinam de uma forma muito simples, muito prática, não é um bicho de sete cabeças. Aliás, falando sobre o YouTube, hoje a gente vive, em todas as áreas, todas as atividades, uma verdadeira avalanche de informação, né? Eu lembro quando eu estudei para concurso, não havia nada grátis, absolutamente nada. Aulão era pago, material pago, curso pago, uma lista de exercícios pago. Hoje em dia, o que mais tem é aula grátis, curso grátis, e-book, lista de exercícios. E eu acho que isso é muito bom, porque as pessoas que mesmo não têm, mesmo as pessoas que não têm condição financeira conseguem aproveitar. Mas, por outro lado, acaba gerando muita confusão sobre, caramba, eu vou pesquisar um assunto, eu tenho 15 vídeos no YouTube sobre aquele assunto. O que eu escolho? Para onde eu vou? Como é que você lida, Thaís, com essa gama de informações para você focar no material que é estratégico e importante para você? Olha, eu vou fazer uma comparação de antes e depois de YouTube. Antes do YouTube, realmente era muito difícil você selecionar material, era tudo muito caro. Depois do YouTube, veio a avalanche. Ok. O problema é que, assim, para selecionar, como que eu tinha que fazer? Eu pegava, por exemplo, eu conheci você. Aí eu falava, esse cara aqui conhece esse professor. Esse professor conhece aquele professor. Esse professor curtiu esse professor. Você ia criando uma teia, Eu né? ia fazendo uma rede de comunicação, ainda faço, de professor em professor. Esse professor indica aquele. Então eu falo assim que o ciclo de professor, ele tem que estar muito bem formado para a gente formar o nosso. Que legal. E aí, Brasília, como é muito tradicional de escolas de concurso, né, professores, né, com esse negócio de Facebook, Instagram, Snapchat, enfim, essas coisas todas, é até perigoso você ficar só nisso e estudar. Eu falo assim, a gente tem que ter um critério. O edital fala dessa matéria, você vê os vídeos, aí você vê lá, né, você começa a assistir. Estou entendendo a linguagem desse professor. Ok, vou dar uma aceleradinha e ver o que tem mais. Sim. Então eu escolho assim, eu faço uma escolha. Escolhia, né? Porque agora eu tô menos YouTube, menos Facebook, menos redes sociais, né? Mas porque eu já fiz meu planejamento, eu já tenho um material, né? Eu já venho adquirindo esses materiais. E você já tem uma base formada, né? E já tem uma base. Agora, para quem está vindo, eu acho que é até mais difícil ter esse monte de informação. Porque a pessoa fica sem saber o que escolher, né? É muito difícil, porque tem aulas e aulas que eu já percebi, umas que vêm bem superficialzinha para você ter um conhecimento, de graça, tudo de graça. E tem umas aulas que vão, tipo as suas, né? Você inventou de querer buscar os temas mais difíceis. E realmente, aí a gente entra numa seara mais complexa, mais, vamos dizer, competitiva. Sim. Um concurso grande. Uma outra questão que eu vejo também é a questão dos cursinhos, né? No início, os alunos eles vão se matriculando de um cursinho para outro e aquela coisa, aquela avalanche. Hoje, como é que você avalia, assim, se uma pessoa chegasse, olha, Thaís, eu tenho que começar a estudar, eu vou fazer um cursinho, o que você recomenda? Que tipo de curso?
Como é que é assim, a sua percepção a respeito disso? Olha, a única percepção é a minha, né? Que eu comecei fazendo um básico, cursinho para orientar, do que assim, a maioria tem aqueles pacotão de matérias comuns a todos os concursos. Um módulo básico, Um né? módulo básico e vai seguindo os professores. Olha, gente, eu não combinei nada disso com ela, é tudo espontâneo, Deus sabe. Tá vendo, sabe mesmo? É ter pessoas que você acredita no trabalho. Isso é muito importante, a gente ter confiança no que está sendo passado para a gente. No teu caso é né? Assim, tenho outros professores cativos que eu vou seguindo, eu sou uma estudante online praticamente, né? Sim. Então, a gente não tem aquele contato com o professor, eu sinto falta. Mas, assim, a gente ganha em tempo, porque Sim. quem trabalha sabe dessa dificuldade de tempo. É verdade. Então, assim, faz o básico, pega a referência. Eu falo que a maior oportunidade dos alunos presenciais que eu vi que a gente tem é, professor, eu estudo o quê? Qual livro? Qual material? Então, assim, depois eu pergunto minhas dúvidas, mas agora o que eu tenho que estudar? Sim, me dá o caminho das pedras. Me dá o caminho das pedras, no caso da mentoria. Me dá o caminho das pedras, que depois a gente constrói nosso mundo. Que legal, muito bom, muito bom. Eu gostei dessa dica, Thaís, gostei. Você está agora se preparando para quais concursos? Você, só para as pessoas que ainda não se situaram, a ideia de trazer a Thaís, que talvez alguém está contando, poxa, ela está sabendo tudo, em qual concurso ela passou. E de fato, a ideia dessa vida de concurseiro é também compartilhar quem está na estrada. Porque eu vou dizer uma coisa, prestem bem atenção, se você tem um nome aí por volta da letra T, U ali do alfabeto, presta bem atenção quando você for fazer prova com essa moça aqui, porque ela vai ser uma das próximas aprovadas em concurso. Desde que a gente começou a mentoria, a gente vem de uma situação de escassez de editais. Então, de fato, você chegou a fazer uma prova, acho que você fez uma prova só, durante um período que já é um período de quase um ano, né? Já quase um ano. Mas os editais estão vindo neste segundo semestre de 2017 e preste atenção, porque em breve essa moça aqui vai estar colocando aí nas redes sociais uma foto com o nome dela lá, aprovada no concurso. E é muito importante e valiosa essa experiência dela, porque ela já está pronta, mesmo que ela não saiba, ela já está pronta. Agora ela só precisa ir para a guerra e demonstrar isso. Eu tenho essa convicção. Thaís, diz pra gente, o que você está mirando hoje aí? Hoje eu estou me dedicando para o TST. Por quê? Orientação da mentoria. Fecha seus estudos antes de edital nas matérias comuns. Não sei se você vai lembrar que a gente sentou, refletimos sobre as matérias que a gente tinha que dar ênfase na escassez de edital. Sim. Não parar de estudar. Aí eu dei, e do edital todo do TST, não é só, tá, gente? Todo mundo tá falando que é só direito de trabalho, não é só. Mas, enfim, meti a cara, já desde o começo do ano, venho acompanhando o professor de direito de trabalho e já venho estudando para o TST. Sim. E aí, o que vier de matéria comum, porque tá vindo uma avalanche de concurso, aí a gente vê a possibilidade de encaixar ou não. Sim. Nas matérias que eu já venho estudando. Que maravilha. Isso é estratégia, né, Thaís? Isso é uma coisa que eu aprendi. Isso é muito comum, por exemplo, quando você fala de estratégia, você pensa num jogo de estratégia, todo mundo pensa xadrez. Eu, quando comecei a jogar xadrez, eu fui jogar com uma pessoa entendida. E ele estava me dando vários peões, e eu só comendo os peões dele. Eu falei, esse cara deve estar deixando eu ganhar a primeira, porque, enfim, para me motivar. E quando eu achei que eu tinha ganhado o jogo, ele não tinha comido quase nenhuma peça minha. Quando eu achei que tinha ganhado o jogo, ele fez 2 movimentos e catou o meu rei. Ou seja, ele não estava me deixando ganhar. Ele estava adotando uma estratégia em que no primeiro momento parece que ele estava perdendo. Mas depois, rapidamente, ele conseguiu alcançar o cenário que ele precisava para ganhar o jogo. Concurso é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham que não, eu tenho que estudar para todo concurso, para todo edital, e sai aquela avalanche de matérias, ele nem bem domina uma matéria, já está estudando para outro concurso de outra matéria, e você não. Sabe exatamente o seu grupo de matérias, se vier um edital, eu vou avaliar se é conveniente ou não, e eu tenho certeza, Thais, que essa estratégia é vitoriosa.
os concursos virão para demonstrar isso. Tomara, mas agradeço muito a mentoria, ao companheirismo pós-mentoria, antes de mentoria e depois de concurso, depois de concursada. Ah, com certeza. Foi uma experiência muito valiosa. Sim. E assim, pra gente terminar a nossa entrevista, eu pessoalmente gostaria de ficar aqui a noite toda porque tá muito gostoso, mas eu não posso tomar seu tempo assim e também as pessoas que estão nos assistindo aí, às vezes já tem uma outra atividade. Pra fechar, Thaís, assim, imaginemos que você tem uma pessoa muito amada sua, um amigo ou um familiar, assim, que você quer muito bem. Essa pessoa que está nos assistindo, se você tivesse que dar um conselho, assim, para ajudar a pessoa de fato a trilhar com tranquilidade e sucesso a caminhada dos concursos, qual seria esse conselho, o seu principal conselho? Tenha paz de espírito, fé e foco. É uma trajetória difícil, sim, mas se você tiver paciência e discernimento para conseguir se planejar e conseguir triar com paz, eu acho que não tem melhor receita para você depois agregar as estratégias, agregar conhecimento, enfim. A gente chega lá com paz, fé e foco, para mim. Paz, fé e foco. Anota essas 3 palavras aí para elas te guiarem nos próximos dias ou meses, quem sabe, né? Se Deus quiser, poucos meses, tá? Maravilha, Thaís. Olha, eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade para ter saído lá do seu trabalho, vindo direto aqui para casa, para a gente conversar sobre concurso, sobre vida de concurseiro. Esse é o propósito dessa série, compartilhar histórias e, de fato, inspirar você que nos assiste, para que você tenha uma caminhada menos sofrida possível, a fim de alcançar o seu cargo público tão desejado e manter as demais coisas que são importantes na sua vida. Muitas vezes as pessoas passam em concurso, mas passam de forma muito traumática. Às vezes sacrificam um relacionamento sólido, às vezes sacrificam a primeira infância dos filhos, sacrificam a própria saúde, sacrificam tanta coisa. A ideia é passar, sim, mas passar de forma equilibrada, de forma sensata. Esse é o meu desejo. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você gostou da entrevista, sugestão de temas, de perguntas para as próximas entrevistas. Eu estou sempre aí como um caça-concurseiros, buscando alguém que eu possa trazer para a gente ter esse momento de aprendizado, tá bom? Você quer se despedir do pessoal, Thaís? Gente, boa noite. Eu espero que tenha sido válida essa conversa e desejo sorte para todo mundo, muita paz, muita saúde, muito foco. E muito estudo. Muito bom. Como não pode deixar de ser, eu fico por aqui com os meus abraços efusivos. Até mais. Gente Cheio do de céu. bola, Thaís. Tomara Você que... foi demais. Gente!